Hoje eu queria falar sobre como você construir valor para sua empresa através do marketing. Você que é um pequeno empresário, empreendedor, ou está começando o seu negócio, muitas vezes a gente acha que ter uma estrutura de marketing acaba sendo uma prioridade mais distante para quem já está com uma empresa maior, ou mais estruturada, ou a gente acha que não é o momento de fazer isso ainda, né? No começo da empresa a gente tem tantas prioridades, tantos investimentos para serem feitos que a gente acaba deixando a área de marketing, se a gente principalmente não tem conhecimento da área, para um momento seguinte. E, na minha opinião, eu acho que se você está começando um negócio hoje e tem pretensão de que esse negócio seja ou vendido ou que você queira atrair investidores para você ter o valor da sua empresa aumentado, é muito importante que você entenda sobre marketing. Talvez você não vai ser a pessoa que vai tocar o marketing, mas se você como fundador, como empreendedor, ou a pessoa que toca o negócio, não tiver o conhecimento profundo sobre como construir uma marca forte, pode ser que você não consiga todo o potencial do valor da empresa que você poderia ter se você entender de marketing. Mesmo que você não vá atuar no dia a dia e vá contratar pessoas para fazer isso, e no começo talvez até contratar uma agência menor, um parceiro que vai fazer o marketing para você. Então, o que eu queria conversar hoje é com você que é empreendedor, que tem uma empresa, mas que não conhece o marketing e quer entender os fundamentos. E trazer isso um pouco para o contexto atual, né? A gente está vivendo um momento muito especial para o empreendedorismo quando a gente fala de construção de marca. Por quê? Porque hoje a gente tem uma série de ferramentas que nos dão a possibilidade de fazer o branding, e eu já vou explicar o que é o branding, com investimento muito baixo em relação a alguns anos atrás, e principalmente quando você fala de 10, 15 anos atrás. Com a atenção das pessoas hoje totalmente voltada para as telas dos celulares ou dos computadores, mas principalmente dos celulares e nas redes sociais, você consegue atingir essas pessoas com um custo muito mais baixo do que normalmente se conseguia há vários anos atrás. Então você precisa entender disso para saber como aumentar o valor da sua empresa por um investimento que não vai ser alto. Então, por mais que você ache que é uma prioridade ainda ali menos importante na sua lista de prioridades, a minha sugestão é que você olhe isso com carinho e comece a perceber a importância que o marketing e o branding podem ter para o seu negócio. E o que é o branding, né? O branding nada mais é do que uma série de ferramentas para você construir uma marca forte. Uma marca que vai se diferenciar da concorrência e que vai aumentar o valor da sua empresa. No final, o que todo mundo busca como empresário, como empreendedor? Uma empresa que tem um valor mais alto do que você está aportando de investimento. Por mais que você não pense em vender a sua empresa, sempre se você tiver essa mentalidade de aumentar o valor da sua empresa, você vai conseguir atrair melhores colaboradores, melhores parceiros, investidores, e vai poder tomar a decisão de vender ou não a empresa no momento que você quiser. Quanto mais alto o valor da sua empresa, mais fácil vai ser você tomar essa decisão numa situação mais confortável e não desesperado, tendo que achar um comprador ou investidor para sua empresa em função aí de um problema financeiro ou de estar muito apertado e não ter colocado valor na sua empresa. Então, o branding é nada mais do que uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas que você precisa conhecer para poder indicar as pessoas e pedir para as pessoas, sejam elas diretas da sua estrutura ou terceiras, que vão construir a sua marca. E uma das ferramentas que hoje são muito úteis para você construir uma marca, ou seja, uma ferramenta que faz parte de toda a sua caixinha de ferramentas do branding, é o conteúdo, ou chamado marketing de conteúdo. E por que hoje em dia isso é tão importante? Porque a gente tem à nossa disposição, nós empresários, nós marqueteiros,
nós, pessoas de negócio, as redes sociais e as ferramentas tecnológicas para criar conteúdo de uma forma muito mais fácil e mais eficiente do que existia no passado. E por que essa criação de conteúdo é uma ferramenta eficiente e importante? Porque através de um conteúdo relevante, você vai conseguir fazer o que é mais difícil para construir uma marca: atrair a atenção das pessoas. Imagina que hoje as pessoas gastam, em média, 6 a 7 horas olhando uma tela de um celular ou de um computador. Essas pessoas estão com a atenção totalmente voltada para as telinhas, olhando redes sociais, olhando notícias, ou até trabalhando ou se comunicando com outras pessoas. E como que você vai conseguir atrair a atenção dessas pessoas para que elas tenham, primeiro, o conhecimento, para que elas conheçam a sua marca, a sua empresa, o seu produto, e depois para que elas formem uma imagem dessa sua marca. Uma das formas é justamente a criação de conteúdo. Se você tiver a habilidade de criar um conteúdo que seja relevante, que atraia a atenção dessa pessoa, que é o seu potencial cliente, você vai conseguir criar uma relação com essa pessoa que vai muito além daquela relação racional, né? Eu falo sobre isso num outro vídeo no meu canal, que é a relação racional versus a relação emocional que as pessoas têm no momento da decisão da compra, né? A relação delas com o seu produto e com a sua marca. E o que eu falo nesse outro vídeo é a importância de você construir uma relação emocional. Por que emocional? Porque quando o nosso cérebro pensa com a sua intuição, e as reações são muito mais rápidas e muito mais assertivas, né? Quando você precisa tomar uma decisão que está colocando a sua vida em risco, você geralmente toma uma decisão muito mais rápida e fica muito mais firme naquela decisão. Então faz sentido você trazer esses elementos que tornem a relação da sua marca com o seu consumidor uma relação muito mais envolvente do ponto de vista emocional e não só racional. A decisão racional ela acaba passando muito pela decisão de preço. E para você ter uma marca que gere valor para a sua empresa, você não pode depender apenas das decisões baseadas em preço, porque assim o seu consumidor vai buscar sempre a opção mais barata, você vai acabar tendo que brigar por preço, você vai ter que sempre tentar diminuir o valor do seu produto ou do seu serviço, né, em termos de matéria-prima ou de valor agregado que você coloca, e assim você tende a diminuir a sua margem de lucro também. Então, pensando nessa relação que você quer construir, que é muito mais profunda, mais conectada emocionalmente com o seu potencial cliente, você vai olhar para o conteúdo e vai enxergar no conteúdo a possibilidade de entregar valor para esse seu cliente antes de você ir lá e oferecer algo para ele comprar. Então, essa relação, muitas vezes, a gente demora para entender. E demora para entender a importância de entregar valor antes de você pedir algo em troca por esse valor que você está entregando. Vou dar um exemplo. E eu acho que a melhor coisa aqui, quando a gente conta esses causos, né, de construção de marca, são exemplos. Existe uma marca de tratores famosa nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil agora está ficando cada ano mais conhecida, até pela força do agronegócio no Brasil, que é a marca John Deere. São aqueles tratores verdes com as rodas amarelas. Provavelmente, quem se interessa um pouco aí pelo mundo agro ou gosta de máquinas e tal, já deve ter visto a imagem desse tratorzinho verde com as rodas amarelas. Essa hoje é uma marca que é considerada nos Estados Unidos a marca líder de máquinas e tratores e implementos agrícolas. Mas eu queria falar de como ela foi construída no século retrasado, não é nem no século passado, através de uma ferramenta chamada conteúdo. Então imagina que é o seguinte, você está em 1880 e alguma coisa, você não tem nem eletricidade nas grandes cidades ainda, você não tem nem a indústria automobilística,
você tem tudo isso começando a aparecer e essa marca de tratores surgindo lá nos Estados Unidos. O que o fundador da marca pensou? Que o cliente dele, sendo um agricultor, tinha pouco acesso à informação naquela época. E o que ele pensou? Como é que eu posso criar uma relação de maior proximidade com esse meu potencial cliente, que é um agricultor, um fazendeiro? Entregando para ele aquele bem mais escasso que ele precisava para fazer a sua fazenda prosperar: informação. Então, o que ele fez? Ele teve uma ideia e criou uma revista que passava informação útil para o fazendeiro. Só que era uma revista que não tinha o nome da marca John Deere. Era uma revista que simplesmente passava uma série de dicas e passa até hoje. Essa revista existe até hoje. Então, para mim, é um dos maiores cases de marketing de conteúdo eficiente e vencedor, né? A gente nunca vai imaginar que um exemplo de marketing de conteúdo possa ser trazido de 1880 e de um tipo de negócio como esse, né? Tratores. Tenho certeza que quando eu comecei a falar de conteúdo aqui, você deve ter pensado em banco, em tecnologia, em smartphone, em aplicativos, em fintechs, mas não tratores, né? Bom, o nome dessa revista é The Furrow Magazine. E a The Furrow Magazine, então, foi a sua primeira edição, surgiu em 1895. E ela existe até hoje. Ela existe, obviamente, hoje em dia no formato digital. Se você tiver interesse em conhecer mais, entra lá no canal do YouTube da marca, John Deere, e veja o conteúdo que eles postam constantemente hoje em dia sobre tudo o que um agricultor, um dono de uma fazenda precisa saber para o negócio dele prosperar. Então, olha que interessante, de 1895 até os anos 2000, essa revista, que era mensal, teve nos seus artigos a citação da marca John Deere cerca de 10 vezes. Imagina quantas edições eles não publicaram e poderiam ter falado simplesmente só da marca deles. Mas eles não falaram. E por que isso é considerado, e eu estou aqui trazendo, como sendo um case de construção de marca? Não faz sentido, né? Se a marca precisa ser construída, por que ele não está divulgando a marca na revista da própria empresa? E o motivo é justamente o que fez essa revista ter tanto sucesso. O motivo é que o fundador da empresa se colocou no lugar do seu potencial cliente e pensou o seguinte: o que esse cara mais precisa? Ele precisa resolver os problemas dele. Enquanto eu não estiver resolvendo os problemas dele, eu não estou criando uma relação de valor com esse meu potencial cliente. E como que ele trouxe essas soluções para o cliente dele resolver os problemas? Com informação. Então, nas revistas dele, tem artigos falando sobre irrigação, falando sobre como melhorar a produtividade no campo, falando sobre oportunidades de plantação das mais diversas culturas, o que está funcionando no mercado naquele ano. Então, imagina uma revista totalmente voltada para o agro, que traz um monte de informação útil, mas que no final está simplesmente criando uma relação desse cliente, potencial cliente, com a empresa. E a empresa, no fundo, passa muito de forma sutil em toda essa construção de conteúdo. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque um dos fundamentos de você, hoje em dia, 2023, construir uma marca relevante em qualquer mercado que você esteja é através da entrega de valor para o seu cliente. E o marketing de conteúdo, de novo, é uma dessas ferramentas. Como que eu posso entregar valor para o meu cliente? Fazendo algo que quem entende de neurociência pode confirmar, que é você apertar um gatilho mental da reciprocidade. O que significa isso? O ser humano, desde que ele vivia nas cavernas, você tem que imaginar que o nosso cérebro foi desenvolvido há milhões e milhões de anos atrás. Então, muito desse fundamento sobrevive até hoje no nosso DNA, no nosso modo de funcionar, no nosso modo de pensar. E a reciprocidade, na época lá onde o homem precisava sair correndo na savana africana para caçar o almoço, ele funcionava da seguinte maneira: se eu estou fazendo alguma coisa pelo outro, ali na minha tribo, ali no meu grupo,
a chance pode ser que seja a diferença entre sobreviver ou morrer naquele dia. Então, eu começo a criar uma relação de gratidão por aquela pessoa que me salvou de uma situação de perigo tão grande que eu sinto a necessidade real de retribuir para essa pessoa aquilo que ela me trouxe como algo valioso. E, né, de novo, naquela época era tudo ligado à sobrevivência. Mas isso ficou no nosso cérebro até hoje. Então, hoje, se você começa a entregar para uma pessoa qualquer que seja do seu relacionamento, pode ser o relacionamento familiar, pode ser o seu relacionamento de amizades ou profissional, genuinamente um valor ou oferecer algo que a pessoa não está esperando, e você oferecer isso com uma verdadeira intenção, sem esperar nada em troca, o normal é que esta outra pessoa vai acabar te entregando algo em troca de uma forma mais forte do que ela pensar isso racionalmente. O cérebro dela está programado para que isso seja feito. Então, faz muito sentido você pensar em construir uma marca usando esse gatilho mental da reciprocidade. Como que você vai fazer isso? Você vai estudar o seu cliente, você vai estudar o seu potencial consumidor e vai entender quais são as principais necessidades dele, quais são as principais dores que ele tem, o que realmente tira o sono desse cliente, o que ele está ali lutando no dia a dia dele, que a sua empresa, em algum momento, pode oferecer como solução. E muitas vezes não é só o produto, né? Muitas vezes é algo que tem a ver com aquele produto que você oferece, mas você pode oferecer muito mais, por exemplo, como no caso do trator. Quer dizer, o trator, claro que vai resolver ali uma dor específica daquele agricultor que precisa arar a terra. Mas ele tem várias outras dores que vêm junto com esse mesmo problema, né? Por exemplo, informações sobre qual a melhor maneira de arar essa terra, em que época do ano, de que forma que ele tem que fazer isso. Então, por que não a sua empresa ser a principal ofertante desta solução através do conteúdo, através da informação e através dessa relação que começa a ser criada entre você e o seu potencial cliente. Certamente, no momento de decisão de compra, que essa pessoa entrar numa loja, ela vai acabar ligando esse gatilho muitas vezes até sem perceber. Ela vai querer, de alguma forma, retribuir, ou ela já vai estar mais aberta a retribuir para a marca que veio há muito tempo fazendo com que ela solucionasse alguns problemas que ela nunca imaginou que ela pudesse solucionar. Né? Então faz sentido que ela vai optar na hora da compra pela sua marca versus a outra. Claro que não é só isso que vai definir a decisão de compra, mas isso vai pesar muito na decisão de compra. E a nossa decisão de compra ela acontece muitas vezes em segundos e ela não é um pensamento totalmente racional. E é nesse momento que o seu cérebro vai trazer informações que você não sabe de onde vem. O nosso instinto. Ele vai vir ali na hora e ajudar nessa decisão. Bom, além da revista, o John Deere, aí, continuando a contar o case, eles têm no site deles o que eles chamam de um hub de conteúdo. Né? Então, você entra no site, você tem ali o blog deles, você tem a revista online, você tem vídeos, você tem dicas, você tem fóruns de discussão. Do mesmo jeito que a Apple tem aqueles fóruns de discussão de usuários para tirar dúvida, para dar dicas, eles têm a mesma coisa no site deles. E ali eles cobrem quais temas, né? Temas principalmente educativos no assunto de técnicas de agricultura, técnicas do agronegócio ali, informações sobre business, rentabilidade dos negócios e hoje em dia muito também sobre sustentabilidade. Então, no fundo, o que a John Deere está fazendo ali, não só na revista, mas também no site, é ajudando, né, esses fazendeiros, esses agricultores, a tomar as decisões de forma mais assertiva, mais eficiente, enquanto, né, de forma mais sutil, ela oferece ali imagens e, às vezes, explicações sobre os seus próprios produtos. Outra coisa que a John Deere faz muito bem é trabalhar nas redes sociais. Então, hoje, se você procurar, né, você vai encontrar
o Twitter da John Deere, o TikTok da John Deere, o Instagram, o YouTube, e tudo passando a mesma mensagem de oferecer para esse cliente um conteúdo útil, muitas vezes divertido, muitas vezes usando entretenimento, usando humor. Dá uma olhada no Instagram, você vai entender o que eu estou falando, né? De pegar, às vezes, uma simples imagem ali de um implemento agrícola, colocar uma música por trás, fazer ele mexendo e aquilo virar algo divertido. Uma outra coisa que a marca acabou construindo ao longo do tempo, né, que é uma outra ferramenta de branding, foi usar uma plataforma de merchandising de itens da sua marca, né, criando uma relação de comunidade. Do mesmo jeito que a Harley Davidson criou aquela comunidade de motoqueiros ali que se identificam só de, né, vestir a jaqueta, de comprar a roupa, de comprar o capacete, todos com a marca da moto, a John Deere conseguiu fazer isso com a marca de trator. E parece uma coisa meio difícil de entender, né? Se o trator é uma ferramenta de trabalho, não tem nada a ver com diversão. Mas eles conseguiram fazer isso, inclusive apelando forte para as crianças. Então, por exemplo, tem toda uma linha de tratores de brinquedo em miniatura que a criança pode sentar dentro e sair dirigindo com o boné da marca, com a jaqueta da marca, com o chapéu de cowboy da marca e tal, para os agricultores. Então, ela começa a criar toda uma relação usando todas as ferramentas aí de envolvimento dessa marca num nível muito acima daquele de uma decisão simples, racional, de como o produto funciona, quantos cavalos tem o meu trator versus a concorrência. Outra coisa que ela faz muito bem, usando, de novo, conteúdo, mas aí num nível mais elevado ainda, é promover seminários com debates, com palestras sobre estes mesmos assuntos, trazendo cases para o palco. Né? Então, alguns clientes da John Deere vão lá no palco e não vão falar simplesmente do produto, vão falar de coisas que eles têm feito nas suas fazendas que melhoraram a lucratividade, que melhoraram a produtividade ou técnicas novas que eles descobriram. E assim eles vão criando uma comunidade toda em volta desse tema e atraindo cada vez novos seguidores dessa comunidade. E usam muito bem as redes sociais para fazer isso. Então, vamos parar agora e vamos pensar na sua empresa. Né? Você tem um negócio pequeno que está começando e você não tem disponível aí 200 anos de história para construir essa relação. Mas o que você tem hoje são ferramentas que podem acelerar muito essa sua relação e a possibilidade de você construir uma comunidade. Então, usando muito bem as redes sociais e pensando com esse mindset, com essa forma de pensar, de entregar muito valor para o seu potencial usuário, para o seu potencial cliente, antes de pedir alguma coisa em troca, se você virar essa chavinha, muito provavelmente você vai começar a achar várias ideias que você pode implementar já agora, semana que vem, mês que vem, para envolver o seu cliente. Né? Então, vamos dizer que você está desenvolvendo um aplicativo financeiro, que o seu futuro você está desejando montar uma fintech, está começando por um aplicativo. O que envolve esse seu serviço que você oferece, que você poderia trazer num debate, como, por exemplo, a John Deere faz, de promover uma mesa redonda com pessoas especialistas no assunto e que o seu cliente se interessaria em debater? Ou que tipo de coisa você poderia promover para trazer a experiência dos clientes que já usaram o seu produto e dividir com outras pessoas? Né? Um dos segredos de você formar a comunidade é você mexer com o ego das pessoas. E que pessoas? Os seus clientes. Então, muitas empresas fazem isso bem feito. Você simplesmente traz o cliente para falar da sua marca, mas não para ele fazer um merchandising gratuito da sua marca, para contar a história dele. As pessoas amam escutar histórias. Né? Então, imagina você, de novo, nesse exemplo do aplicativo, trazendo clientes para contar como que eles superaram as dificuldades que eles tinham, contando histórias ali numa comunidade que tem interesses comuns. Seja aí uma comunidade que está preocupada em investir melhor. E aqueles clientes que performaram melhor, você pode, de alguma forma, fomentar que eles dividam essa informação com os outros. De novo, hoje em dia isso é muito fácil
de ser feito se você tiver um celular, se você tiver a possibilidade de criar conteúdo, seja ele vídeo, seja ele escrito, e postar simplesmente isso nas redes sociais. Ah, legal, mas então eu preciso criar conteúdo, eu preciso pensar em criar um conteúdo relevante. Como é que eu vou fazer isso de uma forma eficiente? Então, eu queria dar uma dica aqui de você pensar como você construir uma máquina de conteúdo. Qual que é o segredo por trás de você fazer um conteúdo relevante? Primeira coisa, você precisa colocar num documento muito claramente quem é o seu cliente potencial. Né? E qual a melhor maneira de entender quem é seu cliente potencial? Indo conversar com clientes atuais. Né? Muitas vezes a gente fica viajando e tentando elucubrar numa sala de um escritório quem são os nossos clientes, qual é o perfil do nosso cliente. Muito melhor você parar e ir lá e conversar com clientes que já usam o seu produto, que já compram o seu produto ou o seu serviço. Eles vão te dizer como é que eles se comportam, qual é o perfil deles, que tipo de problema o seu produto resolveu. Então, isso é o começo de tudo. Vai e entenda profundamente o seu cliente. Se for possível, até tenta acompanhar a vida do seu cliente num dia ou num momento da vida desse cliente. Né? Se tiver um produto de consumo, por exemplo, vai ao supermercado, para na frente da gôndola. A gente faz isso muito lá na Natural One. A gente tem o costume de sair em rota, né, que a gente chama. Então, você vai até a loja e procura conversar com clientes ali. Sejam os clientes compradores das redes de supermercado, ou seja, idealmente, o cliente final, né, a pessoa que realmente está pegando seu produto na gôndola e colocando no carrinho. E para conversar. Isso não é difícil. Né? Muitas vezes a gente cria uma certa barreira para gerar essa conversa, quando, na verdade, muita gente adora bater esses papos. Eu, de vez em quando, vejo uma pessoa ali que está comprando o suco da Natural One e eu começo a puxar papo, me apresento, falo que eu sou do marketing da empresa e pergunto, né, se ela tem filhos, quem é que mais consome o produto, que sabor que ela prefere, por que ela está levando aquele, em que momento do dia que ela consome, e fico ouvindo essa pessoa falar e vou entendendo. Claro que se você já está numa empresa mais estruturada e tem condições, você vai usar outras ferramentas do marketing, que são as pesquisas. Né? Você vai contratar um instituto de pesquisa. Hoje existem ferramentas fantásticas, tanto de pesquisas qualitativas quanto quantitativas, e muitas ferramentas hoje usando inteligência artificial para você fazer o social listening. Então, uma vez você entendendo o seu cliente, o seu potencial consumidor, você vai escrever isso no papel. Você vai ter um documento, você vai ter as principais informações sobre o seu cliente, qual é o perfil dele de idade, socioeconômico, mas principalmente características do comportamento desse cliente. E principalmente quais são as dores e quais são os desejos desse cliente. Porque isso vai ser um dos seus maiores subsídios para roteirizar os seus conteúdos. Sejam eles conteúdos escritos, falados ou vídeos, esse conteúdo vai ser cada vez mais relevante quanto mais você conseguir escrever esse conteúdo baseado numa dor verdadeira, genuína que aquele seu cliente tem. Então, hoje, por exemplo, nossos clientes de sucos naturais têm uma dor muito comum, que é: as mães não sabem exatamente que tipo de suco dá para o seu filho. Existem vários tipos de suco: néctar, o suco natural, o suco em pó, o suco artificial. E por mais que a gente ache que isso hoje está óbvio, as pessoas às vezes confundem qual é a diferença de um suco integral, de um néctar ou de um suco misto. Então, nós, como empresa, podemos fazer o simples papel de começar educando e ensinando esse consumidor, ajudando ele a diferenciar qual é a vantagem, qual é a desvantagem de cada um dos tipos de suco. E assim você começa a entender que você está oferecendo valor para o seu cliente, resolvendo uma dor. Ao mesmo tempo, esse cliente tem desejos, ele quer ter uma vida mais leve, essa pessoa ela quer ter uma melhor saúde. Então ela compra sucos naturais sem conservantes. Por quê? Porque ela acredita que, se alimentando melhor, ela vai ter uma saúde melhor. A gente foi buscar entender a fundo esse consumidor e descobriu que uma das maiores dores desse consumidor hoje, principalmente após a pandemia, é não só a saúde física, mas a saúde mental.
Então a gente começou a criar conteúdo no Instagram da Natural One e nas redes sociais, oferecendo soluções simples e práticas para o dia a dia, para você aliviar um pouco essa pressão do dia a dia e melhorar a saúde mental. Então, por que um suco de fruta vai falar sobre saúde mental? Porque eu estou oferecendo saúde para as pessoas. E se eu entendi que o meu cliente está buscando algo que vai além da saúde só física, e eu conseguir oferecer isso de forma relevante, atrativa, né, e consistente, eu começo a criar uma relação, como a gente estava falando, menos racional e mais emocional da minha marca com esse cliente. Então, primeiro ponto, eu preciso saber quem é o meu cliente. Segundo ponto, qual é o meu objetivo de negócio? O que eu quero com a minha empresa? Aonde eu quero chegar? E esse objetivo de negócio eu preciso ter muito claro para saber também o grau de esforço que eu vou colocar em toda essa estratégia de conteúdo. Por que é importante eu definir muito claramente qual é o meu objetivo de negócio, onde que eu quero chegar com a minha empresa? Porque o terceiro passo é eu definir o posicionamento da minha marca, né? O que é o posicionamento? É a forma que a sua marca vai se colocar frente aos concorrentes diretos e os indiretos, frente ao consumidor e ao mercado como um todo. Mas o mais importante é entender como que esse posicionamento da sua marca está relacionado ao seu objetivo de negócio, né? Então, a gente tende a olhar para o marketing muito como uma área que constrói comunicação, que faz o relacionamento com o cliente e muitas vezes relega a um segundo, terceiro plano a importância que a construção da marca tem para o objetivo financeiro do negócio. Quanto que a sua marca vai estar trazendo de valor ou de melhoria de margem de lucro para o seu negócio. Então, essas duas coisas têm que estar muito bem conectadas. Uma vez que eu identifiquei o objetivo do negócio, eu entendi onde que eu quero estar no meu plano de 3 anos, de 5 anos e do ano que vem, e aí eu vou olhar mais a fundo como que a minha marca vai ajudar o meu negócio a chegar nesse objetivo e nessas metas de médio e curto prazo. Para definir o posicionamento do negócio, eu preciso ter muito claro quais são os fundamentos e os pilares que vão sustentar a minha marca. A gente vai falar disso numa outra ocasião, porque isso, só essa conversa, dá aí um podcast de mais de 1 hora, 2 horas ou o dia inteiro, se a gente ficar falando disso aqui. Mas aqui, de forma resumida, a coisa mais importante antes de sair produzindo o conteúdo é entender quais são os pilares principais da sua marca e o que faz com que a sua marca se diferencie da concorrência. Tanto a concorrência do mercado que você atua, que são os concorrentes mais diretos, quanto a concorrência em geral. Lembra que as pessoas hoje, como eu falei no começo, estão gastando 6 a 7 horas por dia olhando as redes sociais, olhando uma tela. Então você não está mais concorrendo, né, pela atenção dela só com seus concorrentes. Você está brigando pela atenção desse consumidor com todo tipo de conteúdo que ela se depara na hora que ela pega o celular e começa a navegar pelas redes sociais. Então, olha a importância de você ter os pilares do posicionamento da marca muito bem fundamentados para que o seu conteúdo não comece a ser simplesmente um conteúdo aleatório que, por vezes, pode até atrair no curto prazo a atenção das pessoas, pode até viralizar, mas não vai estar conectado com o posicionamento da marca e não vai estar construindo valor para a sua marca. Então, antes de mais nada, entenda muito bem em que patamar, em que sustentação você quer construir o posicionamento da sua marca. E aí vem o quarto ponto, que é muito importante, que é entender quais as plataformas digitais nas redes sociais que você vai começar atuando e quais delas você vai ter condições de fazer um trabalho de construção de conteúdo consistente. É claro que o ideal é você colocar a sua marca no maior número de plataformas possíveis, né? Se a sua marca estiver só no Instagram, ela não vai estar tão forte como se ela estiver também no YouTube, no Facebook, no Twitter, no TikTok e assim por diante. Porém, a gente sabe, né, que quando você está começando um negócio, você vai ter recurso limitado de pessoas, de tempo e de investimento. Então, no começo, pelo menos escolha uma que você acredita que a atenção do seu cliente vai estar mais ali constante
e começa a construir conteúdo naquela plataforma. E quanto antes possível, pensa em como seguir para novas plataformas. E aquela plataforma que você decidiu entrar, então, quais são as características dessa plataforma? Como que funciona o algoritmo dela e quais são aquelas coisas mais relevantes para que o seu conteúdo consiga ser visto por mais pessoas de forma orgânica, para que você não precise investir muito dinheiro, principalmente nesse início do seu negócio. E ali você vai entender o contexto que a sua marca está inserida e de que forma você pode atuar para ter um conteúdo relevante. Então você vai juntar o que você entendeu do seu consumidor, o objetivo do seu negócio, com o posicionamento da sua marca e em que contexto que aquela plataforma está inserida e quais são qual é o tema ali do momento relevante que está sendo discutido ali no TikTok, no Instagram, no LinkedIn ou na plataforma que você escolher. Quanto mais relevante você conseguir ser com o seu conteúdo para o momento que ele for postado, mais chances você vai ter dele ser viralizado. E aí o próximo passo é começar essa produção de conteúdo e manter isso de uma forma constante, sem altos e baixos. Não adianta você começar a postar um conteúdo e parar 3 semanas para voltar só na 4ª semana a se comunicar com a sua audiência. O algoritmo vai entender que a sua marca não está tendo um comportamento consistente e com isso não vai te dar a visibilidade que poderia se você fosse ali muito mais consistente na quantidade de vezes que você posta e na quantidade de conteúdo que você posta a cada semana. Bom, aí uma vez que você começou a produzir esse conteúdo e começou a postar, você vai analisar todas as peças que você postou, todos os posts que você fez, quais daqueles tiveram a melhor performance em termos numéricos e em termos qualitativos. Não adianta você só olhar as métricas numéricas. Você precisa ter ali uma dedicação, um tempo, e se você não tiver, você vai ter que achar um estagiário, achar alguém que faça isso, para olhar os comentários qualitativos que têm sido falados sobre aquele conteúdo. Você vai começar a ranquear, então, do conteúdo que gerou o maior engajamento em termos de likes, compartilhamentos, comentários, e, ao mesmo tempo, o conteúdo que gerou os comentários mais relevantes, qualitativamente. Então, você vai ter que ler realmente o que está sendo falado ali. Esse conteúdo, né, os primeiros desse ranking, é que vão ser os briefings para o seu próximo conteúdo. Muitas vezes aquilo que a gente acha que vai bombar de engajamento não é exatamente o que dá certo. Então, deixa isso de novo, né? A felicidade da gente viver nessa era de engajamento total, de interação das redes sociais com o seu cliente, é você conseguir, em tempo quase que real, ter a resposta de quais são os conteúdos que você deve usar como modelo para criar os novos conteúdos. Aí sim você vai começar a falar de criar uma máquina de conteúdo. Isso pode ter um início não muito complexo, né? Isso você vai poder começar, se você não tem recursos, simplesmente com uma pessoa, com um estagiário ou com uma agência pequena, mas o mais importante é você entender o que você está fazendo. Porque aí, por menor que seja essa agência, você vai direcionar aonde que ela deve colocar o foco. Qual é a consistência que você quer que ela poste e qual é o teor desse conteúdo. E qual que é o briefing para cada um dos próximos posts que você vai postar. Você imagina fazer isso de forma consistente durante um ano. Né? São 52 semanas que você vai colher informação e vai retroalimentar o conteúdo que você vai estar produzindo logo em seguida. A chance que você vai, no final de um ano, estar com um conteúdo muito mais relevante versus o que você começou é muito grande. Então, é isso que eu queria discutir com você. Dá uma olhada nos outros vídeos que a gente fala aqui sobre as ferramentas da construção da marca. E deixa um comentário aqui falando o que você hoje já está fazendo, quais são as dificuldades que você tem para criar conteúdo para a sua marca. E conta aqui também um caos, se você tiver, contando para a gente qual foi a solução que você trouxe que gerou resultado positivo na construção de conteúdo e na criação da sua marca. Obrigado, até a próxima.